Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início à segunda sessão extraordinária da 19ª legislatura. Solicito ao senhor secretário, vereador Leandro Monteiro, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes e 1 ausente. 12 presentes, uma ausência. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real pela internet. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos agora o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, quero convidar os vereadores, vereador Jamilson e vereador Otacílio. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Ricardo Rio Menezes Vilarino. José Roberto Batista Júnior. Leandro Monteiro de Siqueira. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Amaury Carlos Caboclo. Clemente da Silva Lima Júnior. Otacílio Alves de Amorim Neto. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Paulo Roberto Pereira. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Jamilson de Souza. Daniel Rodrigues Faustino. Ordem do sorteio. Primeiro, vereador Fábio Santos. Segundo, vereador Ricardo Rio. Terceiro, vereador Júnior Batista. Quarto, Leandro Monteiro. Quinto, vereador professor Rodrigo de Andrade. Sexto, vereador Amaury Mecânico. Sétimo, Juninho do PEG Pag Lima. Oitavo, vereador Otacílio Amorim. Nono, vereador Douglas. Décimo, vereador Paulo Japonês. 11º, vereadora Vane Generoso. 12º, Jamilson do Hospital. 13º, vereador Daniel Faustino. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria, de autoria do Executivo Municipal. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei complementar número 001/25, com a emenda modificativa número 001/25. Nos termos regimentais,
Nomeio o vereador Juninho do PEC-PAG Lima para relator especial do projeto de lei complementar número 001/25. E suspendo também a sessão pelo tempo necessário para a elaboração do parecer.
faça nova verificação de presença. Amauri Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Bem, quero agradecer a presença da classe, do magistério, aos senhores professores que nos honram com a presença de vocês aqui. Os nossos agradecimentos em nome de todos os vereadores. Prosseguindo, comunico ao plenário que todos os vereadores já receberam as cópias digitais do projeto e da emenda também antecipadamente, sendo dispensável, portanto, a leitura das matérias. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta desta sessão. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Desculpa aí, presidente, que eu estava atendendo o pessoal ali. Senhor presidente, são 12 vereadores presentes e um ausente. Desta forma, passaremos agora para a apreciação da pauta desta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relator especial do projeto de lei complementar 001/25 para conhecimento do plenário. Parecer de relator. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei complementar número 001/2025. Relato a seguir. Como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Institui tabela de vencimentos e das outras providências. Tal matéria elenca os cargos de provimento efetivo do Poder Executivo, assim como o rol de atribuições de tal cargos e requisitos para o seu preenchimento, além da tabela de vencimento dos servidores, tratando ainda de cargos a serem redenominados de cargos a serem extintos na vacância e dos cargos de provimento efetivo do IMSS, Instituto Municipal de Seguridade Social, todos necessários à aplicabilidade da reforma administrativa da Prefeitura Municipal. Também apresenta um quadro e tabela transitória de cargos e vencimentos, pelo período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2025, tendo em vista a necessidade de adequação do presente projeto de lei ao disposto nas leis complementares 303, 304 e 305, todas de 2025. Ademais, o projeto propõe a correção das referências salariais, sendo a referência salarial básica corrigida em 6,85% e as demais referências em 5,00%. O IPCA acumulado fechou 2024 em 4,83%. Em relação ao magistério, está sendo projetado um reajuste de aproximadamente 6,27%. Isso elevaria o piso para R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais. R$ 3.650,82 para uma jornada de 30 horas semanais.
ou 24h34 a hora-aula, com vigência a partir de janeiro de 2025. Já o artigo 22 do projeto trata da vigência da lei, especificando os efeitos retroativos e futuro. No artigo 23, estão discriminadas as normas que serão revogadas pelo novo texto legal. Ainda nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto apresenta o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, obrigatório em fase da criação de cargos de caráter permanente e das demais medidas contidas no projeto. Por fim, quanto aos aspectos de iniciativa e competência, o projeto de lei complementar se enquadra nos termos do artigo 14, inciso 16, artigo 55, terceiro inciso, 1, 2 e 3, todos da lei orgânica do município, combinados com o artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei complementar número 001/2025, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 27 de janeiro de 2025. Clemente da Silva Lima Júnior, relator. Coloca em primeiro turno de apreciação o projeto de lei complementar número 001/25, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, a tabela de vencimentos, os quadros e tabelas transitórios de cargos e vencimentos e da outras providências. Está em discussão o presente projeto em primeiro turno, com a emenda modificativa número 001/25. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa através do presidente, aos demais vereadores, aos servidores dessa casa, em especial, aos professores que aqui estão, uma classe que muita gente tem admiração. Até que, enfim, estão colocando esse projeto, uma coisa que já era para ter sido feita lá atrás, que inclusive está sob investigação, viu, senhor presidente? Será? Porque lá atrás, quando a gente pedia incessantemente, quando vocês pediam incessantemente para pagar esse piso, não podia pagar e agora pode. Do nada aparece dinheiro. Será que não existiu uma advocacia administrativa? Será que não existiu alguém ganhando honorários aí para poder segurar esse projeto de lei, prejudicar vários professores? E quem entrou na justiça ganhou essa diferença? Será? Estamos apurando, tá? Porque não é possível, que depois de tempos coloca essa lei. Do nada aparece orçamento, aparece dinheiro, aparece tudo. Uma coisa que era direito lá atrás, que a gente batia no pé aqui, infelizmente vocês viram, foram muitos fake news aí, falando que era responsabilidade da Câmara apresentar esse projeto de lei. Hoje vocês estão vendo de quem que é a responsabilidade de apresentação do projeto. Só não enxerga quem não quer, que infelizmente isso é coisa do prefeito municipal, não é coisa do vereador. O vereador só vota sim ou não. Infelizmente, quem comanda funcionarismo público é o prefeito. Ele aumenta salário ou não, é ele. A Câmara só é sim ou é não. Tem uma emenda modificativa que nós solicitamos, a Câmara solicitou, o presidente correu atrás, porque haviam várias coisas erradas. Tem essa emenda modificativa também. Então, minha pergunta é, senhores professores, agora tem dinheiro? Agora consegue pagar sem comprometer? O que aconteceu? O que aconteceu que do nada agora tem dinheiro? Estamos investigando, senhor presidente. Muito obrigado e parabéns aos professores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Rio.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, funcionários dessa casa, meu boa tarde. Hoje venho aqui usar essa tribuna com muita alegria e poder dizer a vocês que está o projeto do piso dos professores aqui nessa casa. Tenho a certeza absoluta que os nobres vereadores irão aprovar este projeto. Foi muita briga durante esses 4 anos, mas que bom que hoje estamos podendo aqui trazer esse projeto a vocês e fazer com que vocês recebam de verdade o piso dos professores. Fico muito contente por vocês. Este projeto chegou a esta Casa de Leis no final do ano passado, inclusive eu votei a favor no primeiro turno e no segundo turno votei contra. Por que que votei contra? Porque analisando o projeto, vi que estava retirando o direito de vocês, servidores municipais, na questão do horizontal, que é aquela classificação de A a F, que o funcionário tem direito a 5% cada 3 anos, totalizando 25%. Tem alguns professores e outros funcionários públicos que já têm esses 25%, mas tem outros funcionários também que não têm. Então, o direito de um é direito de todos. Votei contra, voltou este projeto este ano novamente para essa Casa de Leis, voltou novamente a se pagar o horizontal, e hoje vai ser pago independente para quem está na prefeitura trabalhando, seja ele efetivo ou em estágio probatório, será feito o pagamento de todos os servidores públicos municipais para receber aquela escala de A a F, como eu já disse aqui, de 3 em 3 anos, 5% sobre o salário de vocês. E mais feliz ainda estou, porque hoje este projeto está colocando no salário base de vocês. Está sendo uma referência e esse projeto está vindo para ser pago o pagamento de vocês, o piso do professor no salário base. Não será em gratificação. Então, podem se dizer que, se aprovado este projeto, Paraguaçu Paulista vai ser uma das cidades que mais paga hoje o magistério. Então, senhor presidente, fico muito feliz, porque foi 4 longos anos de muita briga junto ao Executivo. Mas hoje podemos aqui, ao final dessa sessão, sair todos nós vitoriosos, nós vereadores que lutamos pela classe de vocês professores, e vocês também sair com o piso dos professores sendo pago agora no próximo pagamento de fevereiro. Senhor presidente, são essas as minhas palavras. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daniel Faustino. Senhor presidente, por meio da sua pessoa, eu quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres vereadores, servidores dessa casa, em especial hoje a classe aqui do magistério em peso. Sempre a gente sabe que vocês acompanham as sessões de modo virtual, mas hoje nós temos a oportunidade de tê-los aqui presencialmente. E que inclusive fica o nosso sentimento de gratidão e um convite também para que em outras oportunidades, dentro da disponibilidade dos senhores e senhoras, também estejam sempre com a gente aqui. Porque essa participação de vocês ela é fundamental no processo democrático e principalmente numa construção de um ambiente saudável e de uma cidade cada vez mais evoluída. O assunto do piso do magistério, que é uma das janelas deste projeto, né? Porque, na verdade, o piso em si já foi até votado num projeto de lei anterior, sempre esteve presente nas nossas discussões e não é de hoje. Eu me lembro que lá em meados de 2023, muito se questionava a questão da legalidade, a questão dos recursos para serem destinados a essa classe tão importante que merece não só um incentivo financeiro, mas todo um respaldo quando o assunto é o desenvolvimento das atividades dentro das escolas. A gente sabe, né, professores, o quanto que vocês se dedicam, o quanto que vocês trabalham em prol de uma educação de qualidade, e principalmente
da evolução da nossa cidade. Eu me lembro também que esse assunto, inclusive, ele já foi sanado, uma dessas questões, na votação que nós tivemos no final do ano passado. O projeto já foi finalizado lá. As incongruências que, de repente, elas existiam, elas foram extintas no projeto anterior. E hoje nós estamos votando aquela questão dos cargos de carreira, que, inclusive, a Câmara fez um papel fundamental. À época, como presidente, o vereador Paulo Japonês, que nós recebemos aqui várias classes de servidores, em que compartilhavam com nós o descontentamento e, de repente, alguma situação em que eles observavam nos projetos em que via para a Câmara e que eles apontavam como irregularidade ou alguma dificuldade que eles tinham no entendimento. Nós temos aqui, por exemplo, o médico cirurgião, dentista, das nossas unidades de estratégia de saúde da família, que inclusive à época nós recebemos várias ligações, recebemos eles aqui na Câmara, e eles apontaram para nós, né, a referência salarial, que é uma gratificação, na verdade, que eles buscavam, a contemplação, e lá atrás, inclusive eu votei favorável ao projeto e eu disse que o prefeito havia se comprometido conosco no sentido de reenviar o projeto com essas alterações. Nós temos, por exemplo, nesse projeto agora, alterações previstas para os auxiliares de enfermagem. Nós temos as alterações previstas para os próprios médicos, cirurgiões, dentistas, das ESFs, os procuradores jurídicos, que agora vai ter uma jornada de 40 horas, que antes era uma jornada de 20 horas. O procurador vai ter a possibilidade de estar na prefeitura às 8 horas diária, para que ele possa prestar um serviço que, inclusive, vai atingir, por exemplo, a questão de precatório de vocês, as decisões que precisam ser tomadas juridicamente na prefeitura, que à época tinha uma carga horária reduzida, então o acúmulo de serviço era muito maior, que vai possibilitar isso para eles. Nós temos um problema aqui, que está sendo resolvido, que é a questão dos técnicos esportivos. Nós tivemos uma reunião na semana passada, que eles tiveram uma evolução da referência 1 para a referência 6, algo que eles trouxeram aqui para a Câmara, a necessidade desse reajuste, e foi atendido de acordo com as manifestações que aqui nós fizemos. Nós fizemos incansáveis reuniões buscando ao Poder Executivo para que fizesse, aparasse as arestas nesses pontos. Nós temos esse projeto hoje aqui com todos esses problemas sendo solucionados. É fato que uma reforma administrativa e toda mudança em si, ela traz uma certa expectativa, como também um certo medo daquilo que vai acontecer. Nós sabemos que nos próximos 3 meses, inclusive, toda essa reforma administrativa em que o município vai passar, nós vamos sair do status de departamento para um status de secretaria, nós vamos ter uma evolução, ela vai requerer dos servidores, ela vai requerer da gestão, inclusive de nós, essa certa sensibilidade no trato. E é isso que precisa ser feito. A gestão precisa estar sensível a ouvir as demandas dos servidores e, principalmente, quando esses servidores são representados por nós aqui. Dada a importância do papel da Câmara Municipal nesse aspecto, de recebê-los aqui, de ouvir as demandas, de colocarmos no papel e levarmos para o prefeito, buscarmos as tratativas, para que hoje nós estivéssemos aqui com este projeto, que é um dos 4 anteriores que já foram apresentados, que vai ao atendimento das necessidades das classes. Nós temos, por exemplo, a gratificação dos servidores que são designados a atender a JUSESP. JUSESP, órgão esse do governo do estado, que vem para o município para poder agilizar o início, a abertura de empresas. Nós sabemos que, por exemplo, a classe mais atingida são as classes de contadores, os escritórios de contabilidade da cidade, que eles tinham que ir para a CIS, tem todo o custo de deslocamento, toda a questão de tempo que era perdido para que você pudesse abrir a sua empresa ou, de repente, alterar o seu CNPJ. Hoje nós temos no município, e os servidores que fazem parte da JUSESP, antigamente não era gratificado por essa função. E nesse projeto, inclusive, prevê essa gratificação. Nós temos, por exemplo, aqui a questão do médico perito, que também há uma mudança, que inclusive recebe muitas outras designações, muitas outras atividades dentro da sua própria função, que antes não tinha. Antigamente o médico, o servidor que pegava um atestado até 15 dias, passava por ele.
Os servidores que pegavam atestado com mais de 15 dias era redesignado para o médico perito feito pelo MSS. Hoje todas essas funções estão voltadas a um único médico. Então nós observamos que esse projeto, ele tem, eu posso dividir ele em 3. Primeiro, a manifestação dos servidores, que é extremamente importante para nós. Quando vocês identificarem algum descontentamento, quando vocês identificarem alguma problemática, tragam para nós. Ou no dia a dia em que nós estivermos visitando as unidades escolares, visitando as unidades de saúde do município, nós possamos ser essa voz de vocês. Aqueles que vão receber. E segundo momento, é trazer a discussão para a Câmara. E nós fizemos isso também com o presidente Júnior Batista, à época, com o vereador-presidente Paulo Japonês, agora com o vereador-presidente Fábio Santos, de sentar aqui, discutir, trazer as ideias e nós, no terceiro momento, levar até a gestão, para que a gestão possa nos ouvir. E principalmente atender a vocês, que esse é o objetivo maior. Então nós ficamos felizes porque durante todo esse processo, eu sempre mantive a minha votação sim, acreditando inclusive nesses aspectos e principalmente nas melhorias em que a reforma administrativa tem como objetivo atender a cada um de vocês. São essas minhas considerações, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joninho, do PEC Pague Lima. Boa tarde, senhor presidente. Com o cumprimento à mesa diretora, demais vereadores, público aqui presente, servidores desta casa e que nos acompanham virtualmente. Venho até essa tribuna, hoje, nesse dia, desejar a todos que é a minha primeira sessão extraordinária deste ano, um feliz 2025, e parabenizar a presença de todos vocês, servidores, professores do magistério. E quero aqui fazer um relato de como foi a construção até desse projeto, do quanto a Câmara Municipal atuou através da sua mesa diretora, do presidente Fábio Santos, do vereador Fábio Santos, os demais vereadores, junto ao Poder Executivo. Vocês lembram muito bem que no final do ano passado ele foi aprovado, mas não teve a maioria absoluta, então ele foi rejeitado. E todas as reivindicações levantadas até por os vereadores da legislatura passada, vale aqui ressaltar, os vereadores que estiveram conosco, a vereadora Graciane, a vereadora Vilma, o vereador Derli, a vereadora Delmira e também o vereador Gregório. Esteve com a gente nessa luta. E nós conseguimos, depois de muita negociação junto ao Poder Executivo, destrinchar esse projeto com a participação dos servidores, das classes, porque, na verdade, esse não está só referindo ao projeto do piso do magistério. São todas as referências, envolve todos os servidores, são quase 1.700 servidores. E um trabalho que nós fizemos agora durante janeiro, em reuniões dentro da Câmara, mesmo com recesso, por isso é importante uma mesa diretora atuante, firme, não fazendo politicagem, trabalhando, fazendo a gestão da forma correta, olho no olho, vamos fazer o que é certo. E os servidores foram levantando, foram trazendo para nós, teve várias reuniões como os vereadores que me antecederam relataram, e nós fomos chegando no consenso, o que era melhor, porque essa reforma administrativa, se vocês analisarem, já vem se arrastando há anos, salvo engano, desde a gestão do prefeito Ednei. E essa legislatura está tendo essa responsabilidade, junto com o Poder Executivo. Eu não posso tirar o mérito, presidente Fábio, porque o Poder Executivo ele começou com o pé direito. Um pouco diferente do ano passado, dos 4 anos. Ele começou a ouvir um pouco mais o Legislativo, que é a voz do servidor, que é a voz do povo. Então, ponto positivo, começou com o pé direito. Colocou para conversar com nós um servidor de mais de 20 anos de carreira, que tem experiência, que é um servidor técnico, que não faz politicagem. Veio, fez uma explanação do projeto. Assinou hoje um compromisso com nós, que se tiver algumas alterações a serem feitas, irá negociar, sentar na mesa,
para poder adequar cada categoria. Então, todas as categorias são muito importantes para o andamento do serviço público numa cidade. Não tem aquele que é mais ou é menos. Todos são importantes. Então, essa minha fala é para ressaltar esse trabalho, para dizer, aqui nós viemos. Para que nós viemos? Para fazer uma gestão com melhor qualidade de vida para todos os munícipes de Paraguaçu. Então, parabéns ao presidente da casa, Fábio Santos, à mesa diretora, todos os vereadores e também ao executivo que atendeu todas as solicitações. E o que não tiver de acordo, nós vamos lutar para melhorar. E parabéns a todos vocês, servidores, que vocês merecem. Tem o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Agradecer a presença do vereador, ex-vereador e presidente dessa mesa, Ian Salomão, Almir, presidente do Republicanos, os policiais militares, Cabo Cardoso e o Cabo Nellington, presente, e os demais professores que chegaram agora também. Mais algum vereador para fazer uso? Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, através da tua pessoa, cumprimento a mesa diretora, os nobres vereadores, companheiros de trabalho desta Casa de Lei, ao público presente, às autoridades presentes, vereador, uma vez, sempre vereador Ian Salomão, também, que presidiu esta Casa de Lei, os militares, prestando o teu trabalho a esta Casa de Lei, os internautas que nos acompanham também pelas redes sociais, a todos o meu boa tarde, em especial a Deus. Essa sessão não era nem para ter, na verdade. Esse projeto já era para ter aprovado no final do ano, a qual passou aqui por esta Casa de Lei. Eu não ia vir fazer uso da tribuna, com sinceridade. Eu até falei que não ia usar da tribuna por algum tempo. Eu ia ficar na minha cadeira ali e só votar sim ou não. Mas não tem como não vim diante de alguns discursos aqui. Estou sendo sincero. Porque se vocês tivessem vindo o final do ano passado, tivesse aqui, essa lei já tinha sido aprovada. É a realidade. Porque quando a casa está assim, é fácil as coisas acontecer. É por isso que eu falo, sem demagogia. Acompanha o resultado do ano passado. A votação do ano passado é a mesma lei. A única diferença é que o prefeito, ele garantiu que, aprovado, ele ia dar continuação em fazer tudo aquilo que a lei manda fazer. Tem muitas coisas que estão dentro da lei que o prefeito vai ter que regulamentar. É só isso, é só dar o voto de confiança, como está dando hoje para o prefeito, regulamentar a lei. E não foi do Ednei, não. A coisa começou lá com o senhor Carlos Arruda Garme. O termo de ajuste de conduta do TAC, pelo Ministério Público, para regulamentar tudinho o Estatuto do Servidor Público Municipal. E nós vemos uma empreitada grande, nós vemos uma jornada grande de trabalho nesta Casa de Lei, para que pudesse chegar num ponto positivo hoje. Foi se reorganizando aquilo que faltava reorganizar, mudando com resolução as leis que tinham que ser mudadas, e agora está aí. Mas nós não podemos ser hipócrita. É sim, sim, não, não. Leva para o lado político quem quer levar para o lado político. A política, ela é disputada através das urnas, pelo voto popular, mas quando a gente chega aqui, a gente tem que ter clareza.
A gente tem que ser transparente. Nós não temos posição política como nós vamos votar no projeto que vai trazer resultado para a nossa comunidade. Nós temos que esquecer o ranço político, a política. E dentro do trabalho que nós vamos exercer como agente político durante a legislatura, a qual começa uma nova legislatura, nós temos que ser transparentes. Parabéns para os professores. Eu sempre fui aqui transparente. Quando eu falava assim, que o comandante que deu ali os 33,25% ao magistério público, ao servidor, que são vocês, a classe de vocês, e depois ele falou que tinha caneta, e ele verdadeiramente deixou a conta para o Estado e os municípios, para os governadores e os prefeitos, e ele não deu esse dinheiro para pagar vocês, e rolou tudo esse processo, esse drama qual aqui tem registrado aqui com essas câmeras, aqui quando eu falei assim, o cidadão está dando, mas ele não está tendo dinheiro para pagar o que ele está falando. E vai criar uma grande contenda, e essa contenda veio por vários anos, com os governadores e com os prefeitos. Agora sim, o prefeito tomou a decisão, a justiça manda pagar e está tendo resultado. Mas foi uma luta muito grande, foi uma luta árdua. Vocês clamavam que o prefeito pagasse. As outras cidades, os outros municípios clamavam. Alguns municípios menores pagou imediato, mas os municípios maiores não teve como pagar e estão acertando agora como nós estamos acertando, como o prefeito está acertando. Então, essa lei que regulamenta o direito de vocês, ainda tem uns processos ainda que o prefeito tem que acertar, reajustar. Quando estava presidindo esta casa, como presidente dessa casa, igual falou o vereador Daniel Faustino, falou claramente, transparentemente, veio outras classes, e nós fizemos requerimentos, e colocamos diante do prefeito, e buscamos do prefeito uma resposta, para que essas classes também não tivessem perdendo. E ele vai poder regulamentar. Uma classe, que é a da guarda, o GCM, fez um acordo de boca para que o projeto da lei deles fosse aprovado, a lei deles fosse aprovada, o plano de carreira deles fosse aprovado, mas o prefeito vai agora, acertar, mas já em dezembro já foi votada a lei do GCM e foi aprovada. Então, quando a gente vem aqui falar na tribuna aqui, não é com demagogia e tal, politicagem, igual foi falado aqui de politicagem. A politicagem faz quem quer. Não ia fazer uso da tribuna aqui, mas eu só estou fazendo uso aqui porque falou de politicagem. Agora, vamos olhar lá na votação para ver, na votação, quem que usou de politicagem em dezembro. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Peço a palavra, senhor vice-presidente. Com a palavra, presidente vereador Fábio Santos. Boa tarde a todos que nos acompanham, público presente. Agradeço a todos que também estão nos assistindo pelas redes sociais. Quero parabenizar os vereadores que fizeram o uso da palavra, o vereador Júnior Batista, o vereador Ricardo Rio, o vereador Paulo Japonês, o vereador Juninho do PEG Pag Lima, o vereador também Daniel Faustino. Realmente é um trabalho de alguns anos dos vereadores da legislatura passada, e quero parabenizar também os vereadores que estão chegando agora, pelo comprometimento com os senhores e as senhoras também. Nós estávamos de recesso, mas estávamos aqui, trabalhando, discutindo, tentando de todas as formas, para que as demais classes também
que não estão presentes pudessem ser ouvidas também. Mais do que merecido o reconhecimento e o piso que será pago aos senhores e senhoras. Parabéns, vereador presidente Paulo, pelo trabalho incansável, a gente sabe disso. Mas é importante também nós frisarmos aqui que nós estamos, desde o dia 6 de janeiro, tentando, conversar, dialogar, e parabenizo o prefeito por ter nos ouvido aqui. Uma coisa que eu fiz questão de dizer para ele, que não me mande projetos em cima da hora, até porque nós temos comissões, e eu tenho que respeitar cada um dos nobres colegas aqui. As comissões foram formadas e projetos vindo no afogadilho que seja respeitado, que passe pelas comissões. Solicitei também que os projetos não venham projetos casados para esta casa. Projeto bom será votado com toda certeza. Não estamos aqui para fazer oposição, como muitos pensam. Olha, o que o prefeito encaminhar para a Câmara, cuidado, tem 7, 8 vereadores lá, um pouco mais, que vai ser contra. Não é o nosso objetivo. Deixo claro isso para vocês. Estamos aqui para trabalhar em conjunto, porque se o prefeito acertar, nós também estaremos acertando. Não estamos aqui para atrasar o município de maneira alguma. Da mesma forma que respeitamos o executivo, exigimos respeito também. A casa exige esse respeito. E nós também questionamos aqui algumas categorias que não estão sendo contempladas da forma que os vereadores gostariam que fosse. Como foi citada aqui, a classe da enfermagem, dos cirurgiões dentista, dos procuradores jurídicos da casa, técnicos desportivos e outras categorias. O que não achamos justo é alguns terem uma porcentagem mínima, o índice, enquanto outras 100 a mais de 100% de reajuste. Dentro de tudo isso que eu disse, eu fiz questão, vice-presidente, por gentileza, se o senhor puder me trazer isso. Acredito que seja esse documento. Eu fiz questão de solicitar ao prefeito municipal que encaminhasse para esta casa um documento comprobatório para que as demais categorias pudessem também ser ouvidas e pudessem receber o que de fato eles vêm pleiteando há um bom tempo. E agradeço ao prefeito que diz assim, olha, considerando as reuniões realizadas na semana passada, vimos prestar esclarecimentos adicionais relativos ao projeto de lei complementar número 01/2025, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística. A tabela de vencimentos, os quadros e tabelas transitórios também de cargos e vencimentos e da outras providências. Diz ele, ratificamos o compromisso de analisar as eventuais demandas de servidores que tenham sido encaminhadas de última hora e naquilo que for possível de revisão e adequação, estas serão encaminhadas oportunamente. Isso aqui não é mérito do presidente da casa, não. Eu divido com todos os nobres companheiros. São as minhas considerações. Retorna a palavra ao titular do cargo, presidente, vereador Fábio Santos. Encerrada a discussão, passaremos para a aprovação do projeto em primeiro turno. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal
para a votação do projeto de lei complementar número 001/25 em primeiro turno. O vereador que for favorável ao projeto de lei complementar, responda sim, e se contrário, responda não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Com certeza, sim. Paulo Roberto Pereira. Com certeza, sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Jamilson de Souza. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Senhor presidente, foram 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. 11 votos favoráveis, nenhum contrário, uma ausência. Aprovado em primeiro turno, a próxima sessão plenária para apreciação em segundo turno, passaremos agora para a apreciação da emenda. Bem, finalizando, coloco em primeiro turno de votação a emenda modificativa número 001/25, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 1, artigo 14 do projeto de lei complementar número 001/25. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação da emenda modificativa número 001/25 em primeiro turno. O vereador que for favorável à emenda, responda sim, e se contrário, responda não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Rodrigo Almeida Domiciliano de Andrade. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Jamilson de Souza. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Senhor presidente, foram 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. 11 favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Aprovado em primeiro turno, a próxima sessão plenária para apreciação em segundo turno. Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Os nossos agradecimentos, agradecendo a presença da ex-vereadora professora Delmira também.